de Tiago, capítulo 1, e o versículo 19. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago, escrevendo aqui essa carta à igreja, ele nos deixa aqui um ensinamento muito importante. Simplificando esse versículo, ele estava dizendo assim: é melhor ouvir do que falar. Quando Tiago está escrevendo à igreja dizendo que é melhor ouvir do que falar, ele está nos ensinando que quem ouve mais, aprende mais. A pessoa que ouve mais, ela aprende mais. Quando a pessoa, ela ouve pouco e fala demais, ela está correndo o risco de falar besteira. A pessoa que fala e nunca está pronto para ouvir, para aprender, para receber instrução, essa pessoa está sujeita a cometer muitos erros através da fala. Por quê? Porque a pessoa ouve pouco e fala muito. Então Tiago aqui está nos ensinando que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então hoje eu quero falar baseado nesse versículo aqui. Hoje o sermão que nós iremos ministrar, ou a pregação que iremos ministrar, é uma pregação temática. E o tema desta noite, ele diz assim: 5 conselhos bíblicos para os nossos dias. Então essa pregação é uma pregação temática. Então a gente vamos falar aqui de alguns conselhos da Bíblia para a gente podermos interagir. Eu sei que para algumas pessoas, às vezes, as pessoas olham para a Bíblia e elas têm a Bíblia como uma coisa antiga, como uma coisa cafona, como, sabe, uma coisa de religioso. Mas a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A Bíblia é o alicerce que nós temos para poder prosseguir. E eu lembro que uma certa vez, eu trabalhei numa empresa e havia uma moça que antes dela cometer o ato de adultério, ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, irmão, eu sei que você é da igreja, e o que você pensa sobre se aventurar? Aí eu falei para ela do que se tratava, e ela falou para mim, que ela estava querendo pular a cerca. Aí ela falou que queria pular a cerca, eu falei para ela que quem pula a cerca tem uma consequência. Ela falou, mas por que tem uma consequência? Eu falei, porque a Bíblia fala, o adultério é uma iniquidade, um pecado grave. Quem comete esse pecado, a pessoa vai pagar por ele. E ela me falou uma frase, isso tem uns 18 anos. Ela me falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu já esqueci muitas frases, muitas pregações, muitos louvores, já esqueci. Mas essa frase que ela falou nunca me saiu da cabeça. Ela olhou para mim e falou assim para mim, falou, se eu for pela Bíblia, eu nunca vou ser feliz. Ela falou para mim que se ela fosse
pela Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, ela nunca ia ser feliz. Irmãos, aquilo entrou no meu coração de um jeito, eu falei, meu Deus, a pessoa está falando que se ela não seguir a palavra de Deus, ela não vai ser feliz, né? E então, ela estava decidida a entrar por esse caminho, e ela entrou por esse caminho. O estrago foi grande. Ela cometeu o pecado, abandonou a família, né? Foi viver com um rapaz que ela cometeu o ato, e depois de 3 meses ela se encontrava grávida desse rapaz. O rapaz pegou e colocou ela para correr. Ela ficou grávida, perdeu a família, ficou grávida, perdeu o emprego, porque quando o patrão soube do que aconteceu, mandou ela embora. Ela perdeu família, perdeu emprego, perdeu a moral. Ela perdeu a moral de um jeito que a própria família não queria ela dentro de casa. A mãe não deu abrigo para ela, porque a família gostava muito do esposo dela. Ninguém aceitava o que ela fez. Então o pai não queria dentro de casa, a mãe não queria, os irmãos não queriam, ninguém queria ela dentro de casa. Sabe quem foi que abriu as portas para ela voltar? O marido que ela traiu. Então, é uma experiência que eu tive, pode ser uma frase simples para algumas pessoas, mas para mim foi algo que marcou. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. E a partir do momento que ela falou que se ela fosse pela Bíblia, ela nunca ia ser feliz, é uma pessoa que estava seguindo os seus próprios caminhos. Então, nesse sermão de hoje aqui, nós iremos falar de 5 conselhos bíblicos para os nossos dias. Amém? Primeiro conselho: tenha humildade para ouvir os mais experientes. Quem são os mais experientes? São aquelas pessoas que já trilhou um caminho. E nesse caminho a pessoa acertou, a pessoa errou. E essas pessoas têm muito a nos ensinar. Por quê? Porque a pessoa já passou pelo caminho. Ela conhece o caminho, tanto os altos como os baixos. Então, quando fala aqui para a gente ter humildade para ouvir os mais experientes, é a palavra do Senhor nos ensinando o quê? Que quando a gente ouve os mais experientes, a possibilidade da gente errar é muito pouca. Por quê? Porque aquela pessoa vai nos instruir. É igual alguém que vai viajar. A pessoa vai fazer uma viagem, vai para onde? Vou para Goiás. A pessoa nunca foi. Se ela conversar com alguém que já foi, a pessoa vai falar, ó, vai por esse caminho que é melhor. Ó, quando você chegar em certo ponto, toma cuidado que é perigoso ali. Por quê? Porque a pessoa já fez o trajeto. E tem muita gente que tem dificuldade para ouvir os mais velhos. Como se os mais velhos, como se os mais experientes nunca passou por aquele caminho. Quantas pessoas não ignoram o conselho do experiente? Ah, é cafona. Ah, é antiga, não sabe de nada. Agora a nossa época é outra. E aí as pessoas acabam ignorando conselhos que poderiam livrar a pessoa, poderia ajudar a pessoa. E a pessoa acaba pagando o preço por não ouvir os mais experientes. Um dos exemplos que nós temos aqui na palavra do Senhor é o próprio Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes de Israel, ou, por que não dizer, o maior líder de Israel. E Moisés, no áudio do seu ministério, Moisés estava cometendo alguns erros, porque nem tudo que dá certo tem, às vezes, a aprovação de Deus. Às vezes, a gente pode estar fazendo algo que está dando certo, mas mesmo dando certo, às vezes Deus está reprovando. Por quê? Porque no meio daquilo que está dando certo, a gente pode estar fazendo alguma coisa que Deus não está se agradando. E isso aconteceu com Moisés. Moisés estava no auge do seu ministério. A Bíblia diz que a nação de Israel estava crescendo muito. O povo estava crescendo, a obra estava crescendo. Moisés estava feliz com o seu ministério, com o seu chamado. Mas em Êxodo, capítulo 18, a Bíblia diz que Moisés, ele ficava o dia inteiro na tenda
atendendo os irmãos, ficava o dia inteiro na tenda, aí orava, aconselhava, atendia o povo. A gente vê aqui o Moisés sufocado, o Moisés carregado, o Moisés afadigado, mas ele estava fazendo a obra. Para ele está tudo bem, ele estava fazendo a obra. Só que daqui a pouco o que acontece? A mulher pega a malinha e vai embora. Ele estava tão focado no ministério que a mulher foi embora. Eu estou falando da mulher de Moisés, irmãos. A mulher de Moisés foi embora. Pegou os filhos, foi embora. Chegou lá na casa do pai. O pai, sendo um homem sábio, Jetro era um homem sábio. O que o pai fez? Falou: não, filha, está errado esse negócio. Vamos voltar lá que eu quero conversar com Moisés. Ele vai lá, pega a esposa e os filhos e vai visitar Moisés. Quando chega lá, Êxodo capítulo 18, 6 diz assim, ó: e disse a Moisés, quando ele chega lá diante de Moisés, ele disse a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Ou seja, ela foi embora de casa, chegou lá, ele sendo um homem sábio, ele pegou a mulher de volta e falou: não, tu é casada, eu não sei o que está acontecendo lá, mas aqui não é o seu lugar é junto com o seu marido. Jetro pegou a esposa, os filhos e levou para casa de novo. Quando chegou lá, Jetro, sendo um homem sábio, ele não chegou lá confrontando Moisés. Ele chegou lá e perguntou para Moisés como que estava. Se vocês depois lerem o texto todo, vocês vão perceber que Moisés estava feliz, porque Moisés começa a falar com Jetro: não, a obra está crescendo, o povo está se multiplicando, eu fico o dia inteiro dentro da tenda atendendo o pessoal e tudo. Ou seja, ele nem deu conta que a mulher tinha ido embora, irmão. Mas para ele estava tudo bem. Por quê? Porque ele estava dentro da tenda atendendo o povo o dia inteiro. Ou seja, não estava tendo mais tempo para a família, não estava mais delegando as atividades do ministério. E chegou uma hora que ele ficou sufocado, porque tudo estava sobre os seus ombros. Aí Jetro ouviu Moisés. Depois que ele ouviu Moisés, Jetro olhou para Moisés e falou: Moisés, por que você não pega os maiorais entre o povo, homens tementes a Deus, homens de boa índole, e separa chefes ali de 1000, de 100, de 50, de 10, e você vai delegar as funções para eles, coloca eles como chefe do povo, e aí você vai delegar, porque aí você delegando, a carga vai sair dos seus ombros, e aí você vai conseguir ter mais tempo, você vai conseguir ter tempo para sua família, você vai conseguir também conseguir fazer outras coisas, porque não é só igreja, não é só você ficar ali o tempo inteiro ali, a ponto de você começar a viver algo que Deus dá uma prova. Porque eu sempre falo que o primeiro ministério é a família. O primeiro ministério do homem é a família. Se o homem perder a família, acabou. Ele pode ter montado o império que foi, mas se ele perder a família, acabou. A família é o primeiro ministério do homem. Então, Moisés, quando ouviu o conselho do seu sogro Jetro, ele tinha 2 caminhos: ou ele obedecia e seguia o conselho de Jetro, ou ele poderia muito bem empinar o nariz e falar: não, aqui quem manda é eu, e vai continuar do jeito que está, e está tudo bem. Só que Moisés, ele teve a humildade, ele teve a humildade de olhar para Jetro e falar: não, meu sogro tem mais experiência do que eu, ele tem razão, e eu vou procurar fazer aquilo que ele está me orientando, porque ele tem mais experiência que eu. Então Moisés, ele teve a humildade de receber um conselho de alguém que era mais velho que ele e que não tinha chegado onde ele chegou, mas ele teve a humildade de ouvir e de obedecer, e a Bíblia diz que assim ele fez, e ele foi bem sucedido. Então, o primeiro conselho bíblico aqui para a gente: tenha a humildade de ouvir os mais experientes. Então, principalmente você que é jovem,
Porque o jovem é assim, irmão. O jovem, ele chega numa fase assim, quando ele começa a dar os 16, 17 anos, o jovem, ele levanta o nariz e fala: eu não vejo a hora de dar 18 anos, porque quando dá 18 anos, aí eu já sou de maior, faço da minha vida qualquer, não preciso ouvir, aqui agora é assim, não é nem mãe mais, nem pai, agora é assim. Aí quando deu 18 anos, você vai ficar ouvindo velho, você vai ficar ouvindo a velha, porque deu 18 anos, pronto, acabou, e está tudo certo. Olha a sua mentalidade. Por quê? Porque o pai e a mãe é aquele que corrige, é aquele que disciplina, é aquele que coloca no caminho. Mas jovem quer ser confrontado? Não quer ser confrontado, irmão. Então aqui na igreja é o lugar da gente ensinar, é o lugar da gente colocar. E eu sempre falo, irmão, você que é pai, você que é mãe, e você dá moleza dos seus filhos, você é um covarde, irmão, você não vale nada. Você que é pai e mãe, fica passando a mão na cabeça de filho. Negócio de lei da palmada, irmão, dentro da igreja não existe não. Isso existe lá no mundo. Aqui na igreja, aqui, irmão, se filho de crente pisar na bola, irmão, pega a madeira. Pastor, pega a madeira. Irmão, não dá moleza para o seu filho não. Que tem um ditado que diz: ou você chora hoje, ou você chora amanhã. Você escolhe. Se você fazer o seu filho chorar amanhã, você vai chorar hoje. Ou se você quer que seu filho chore hoje, você vai sorrir amanhã. Acho que é assim, né? Não sei, ver na hora. Ver na hora. Não, é assim, ó. Se o seu filho chorar hoje, você se alegra amanhã. Se você não fazer ele chorar hoje, você chora amanhã. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É, varão, glória a Deus. Glória a Deus, certo. Então essa é a realidade. Porque tem pai e tem mãe que passa a mão na cabeça de filho, mas manja, irmão. Ah, que a jovem se espanar, agora nós estamos vivendo uma outra época. Não, irmão, não mudou nada. A Bíblia ainda fala que se o filho, o jovem, quiser viver muito tempo, a Bíblia diz que tem que honrar o pai e a mãe. Tem que honrar o pai e a mãe. Se honrar o pai e a mãe, vai crescer, vai viver, vai prosperar. Agora, se desonrar o pai e a mãe, pode ter certeza, irmão. Eu já ia soltar uma palavra aqui, mas eu me segurei. O pessoal do mundo fala assim: é caixão e vela preta. Mas já ia falar. Ou seja, tem que ouvir os mais velhos. Então, primeiro conselho: tenha humildade. Se você tiver humildade para ouvir os mais velhos, os mais experientes, você vai longe. Segundo conselho: tome cuidado com a soberba. Irmãos, a soberba é algo muito perigoso. Tem muita gente que cai por causa da soberba. Porque a soberba, quando toma o coração da pessoa, a primeira coisa, a pessoa ela não quer ouvir mais ninguém. A pessoa ela começa a ter um sentimento que ela é melhor do que outras pessoas. A pessoa que ela permite a soberba tomar conta do coração dela, ela começa a se excluir do convívio da pessoa. Pode ver, todo soberbo, ele começa a meio que se isolar, ele começa a meio que andar sozinho, ele não gosta muito de estar em grupo. Isso é perigoso. Então a pessoa, quando ela começa, sabe, ela começa a deixar a soberba tomar conta. Então, saiu? Estou falando assim: pastor, tem uma coisa aí. Saiu? Glória a Deus. Acho que foi a tua linha. Então, o que acontece? A soberba é muito perigosa. Então, eu quero ler um versículo com os irmãos, aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando Paulo está escrevendo aqui ao Filipenses, possivelmente aqui estava acontecendo o quê? Uma contenda lá na igreja de Filipos. Estava acontecendo uma contenda. E pelo que Paulo escreve aqui, o que estava acontecendo aqui? Alguém estava com esse tipo de comportamento dentro da igreja. Alguém estava querendo se sentir superiores aos que estavam ali.
E isso é perigoso, porque quando a pessoa ela começa a se sentir assim, muito soberba, ela começa a tratar os irmãos mal, começa a excluir. E isso traz partido. E dentro da igreja não pode ter partido. Porque o soberbo ele vai criar partido na igreja. Ele vai criar a tal da panelinha na igreja. Porque o partidário ele vai só se aproximar de pessoas que convêm para ele. E Paulo escrevendo aqui, ele fala que a gente não pode ter esse sentimento, da gente se sentir superior aos irmãos, porque eu sempre falo que a igreja, ela é um lugar na onde o Senhor consegue juntar todos aqui para falar a mesma língua, ainda que tenha estilo de vida diferente, porque uns é mais pobres, os outros é mais rico, uns é mais estudado, os outros é mais analfabeto. Mas quando Deus ele criou a igreja, ele criou com esse objetivo. A igreja é o único lugar na onde as pessoas conseguem viver junto, unidas, no mesmo propósito, mesmo tendo vida diferente. Você pode ver, na igreja aqui tem o analfabeto e tem um doutor. Aqui na igreja tem as pessoas que têm mais dinheiro, pessoas mais pobres. Mas é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós somos filhos. E para Deus não existe filhos prediletos. E se para Deus não existe filhos prediletos, por que nós vamos começar a fazer acepção de pessoa? Por que a gente vamos subir o nariz e vamos humilhar o irmão tal ou cicrando? E por que a gente vamos decidir para quem a gente dá Pai do Senhor, para quem a gente não dá, com quem a gente fala? Isso não existe aqui, irmão. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não tem contenda, não tem divisão. E se tiver, o Espírito Santo ele acaba com a divisão. Porque quem divide, irmãos, é o capeta. É o capeta que divide. A conta do diabo é a conta de dividir. E a conta de Deus, pastor? A conta de Deus é de multiplicar. O diabo luta para dividir, porque tudo aquilo que divide acaba, mas aquilo que multiplica cresce. Então, enquanto o diabo ele está lutando para dividir a obra, o Espírito Santo está trabalhando para a obra crescer. Então é por isso que quando a gente trabalha na união vem a bênção de Deus, na união vem o crescimento. Então quando nós trabalhamos com a união, olhando para a igreja como corpo de Cristo, e a gente valorizando esse corpo, a igreja cresce. Porque no corpo de Cristo não existe acepção de pessoa. Eu sei que se a gente olhar para um corpo humano, porque quando a Bíblia fala corpo, ela está se referindo ao corpo humano para a gente ter uma ideia de como é a igreja. E a gente sabe que às vezes tem os obreiros estão um pouco mais à frente, porque foram chamados por Deus. Tem uns membros que às vezes não tem nenhum cargo na igreja. Enfim, porque isso é necessário. Tem que ter o corpo eclesiástico para que a obra funcione. Só que num todo nós somos um corpo. E dentro de um corpo todos é importante. Diz assim, dentro de um corpo todos é importante. Dentro de um corpo todos os membros são importantes. Eu lembro que tem uma historinha que eu contei uns anos atrás aqui. E eu acho que eu nunca contei aqui não, mas eu vou contar. Uma vez havia um corpo. E nesse corpo começou uma contenda nesse corpo. Porque o coração falou assim nesse corpo. O coração falou assim: quem manda nesse corpo aqui sou eu. Porque se eu parar de bater, o corpo morre. Aí o cérebro entrou na briga. Falou: não, o mais importante desse corpo aqui sou eu. Porque se eu parar de funcionar, vocês vão ficar vegetando em cima de uma cama, vai ter uma morte cerebral. E aí começou uma briga entre os membros. Aí daqui a pouco a perna entrou na briga. Não, o mais importante é eu. Que é eu que levo vocês para lá, para cá. Se vocês não tiverem perna, vai ficar em cima de uma cadeira de roda. E aí começou uma briga no corpo, irmão. Então aí a briga começou entre os peixes grandes, mais fera. Coração, cérebro,
perna, rim, pulmão. A briga começou pelos mais grandes. Mas daqui a pouco, no meio da confusão, surgiu uma voz bem fininha assim, dizendo assim: ei, quem manda no corpo sou eu. E aí insistindo aquela voz no meio do corpo: oh, quem manda no corpo é eu. Alguém falou: alguém está falando. Alguém falou assim: quem é que está falando aí? Aí falou assim: é eu, a lombriga. Aí o pessoal falou: a lombriga? Quem manda no corpo é eu. Não, você manda no corpo? Você acha que você nem faz parte do corpo? Não, faço parte. Estou aqui no corpo, faço parte do corpo. E a lombriga falou: quem manda no corpo é eu. Quem vai valorizar uma lombriga, irmão? Ninguém vai valorizar uma lombriga. Aí a lombriga falou: quem manda no corpo é eu. Sabe o que aconteceu? O corpo falou assim: vamos mostrar para a lombriga que ela não manda aqui. Porque ela depende de nós, ela só come por causa de nós. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma greve de jejum. E vamos mostrar para a lombriga que todo mundo pode mandar aqui, menos a lombriga. E aí, irmão, fizeram uma greve. Vamos parar de mandar comida, a lombriga vai morrer. Aí deu o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando deu o quarto dia, aí o corpo já estava meio... O olho já estava falando para o cérebro: eu estou todo vesgo. O cérebro falou: já estou tonto. O coração falou... A perna falou: estou... Já o corpo começou a ceder. E o pessoal, rapaz, o quarto dia de jejum. E a lombriga de boa, irmão. Lombriga lá de boa. Eles querem matar a lombriga de boa. E eles lá, sabe, tal. Daqui a pouco o corpo falou: o negócio é o seguinte: ou a gente alimenta o corpo, ou senão todo o corpo morre. Aí, ô lombriga, você está aí? Estou aqui, o que aconteceu? Não, mandar, a gente querendo pedir desculpa para você, porque a gente achava que você nem fazia parte do corpo. Mas você é um membro significante, mas a gente pede perdão para você, porque se a gente não valorizar você no corpo, todo o corpo morre. Então vamos mandar comida para a lombriga. Final da história, a lombriga provou que ela talvez é um membro que não deveria nem estar no corpo, né, para a lombriga. Mas ela provou o quê? Não, estou no corpo, faço parte, me colocaram aqui, está tudo certo. Ou seja, é até um membro que aparentemente é insignificante. Mas a lombriga mostrou o quê? Que todo mundo no corpo é importante, irmão. Pega aí o seu dedinho, pega esse dedinho seu aqui, ó. Eu vou pegar um alicate, vou dar uma apertada no seu dedinho. Todo o corpo vai sentir ou não vai sentir? Todo o corpo vai sentir ou não vai sentir? Vai sentir, não vai? Então o que a Bíblia está nos ensinando com isso, irmão? Que como o corpo de Cristo, a gente precisa se importar com a dor do irmão mais simples. Pode ser o irmão mais simples da igreja, mas se acontecer alguma coisa, nós temos a obrigação como corpo de ajudar, de auxiliar, de dar um suporte, de ligar talvez para o irmão e falar: irmão, e tal, está acontecendo, não está acontecendo, não, nós vamos orar, nós vamos ajudar, nós vamos se mover, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque é alguém do corpo. Entende? Então nós temos que tomar cuidado com essa individualidade. A individualidade é um perigo, irmão. E geralmente é um caminho que o soberbo toma. É o caminho da individualidade. E a individualidade na Bíblia, ela é muito perigosa. Porque a Bíblia não ensina a gente fazer nada sozinho. Uma igreja não cresce sozinha. A igreja não está crescendo por causa do pastor e nem por causa da pastora. A igreja está crescendo por causa de cada obreiro, de cada pessoa, de cada músico, de cada pessoa aí, pessoal da mídia, pessoal da célula, os membros, recepção da igreja, pessoal da cozinha, da salinha das crianças. A igreja cresce porque existe um corpo de pessoas que estão ligadas ao mesmo propósito e entendeu que quando nós se unimos, nós somos mais fortes. Tem até uma figurinha que eu coloco no corpo da igreja lá, no grupo da igreja, não é? Que juntos nós somos. Por quê? Porque a obra do Senhor é um corpo, então a gente trabalha junto, unidos. Então a individualidade é um perigo. Então não permita que a soberba tome conta do seu coração. Procure se aproximar mais. Procure se envolver mais com o corpo. Toma cuidado que a individualidade é um perigo.
Porque geralmente quem quer fazer tudo sozinho acaba não fazer nada. Não tem pessoas que é assim? O pastor vai lá e coloca para fazer uma função na igreja. Aí a pessoa tem um departamento. A pessoa quer fazer tudo sozinha. Ela não tem a humildade de compartilhar com as outras pessoas. O que você acha disso? Vamos fazer isso. Vamos se envolver. O que a pessoa faz? A pessoa quer fazer tudo sozinho ali. Ou seja, individualista. Não dá certo. Então, esse caminho é muito perigoso. Amém? Terceiro conselho. Obedecer é melhor do que sacrificar. Diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Irmão, a obediência é tudo. Você sabia que muitas pessoas se decepcionam com a igreja? Muitas pessoas se decepcionam com o cristianismo, porque são pessoas que aprenderam errado. E tem gente que está fazendo muito sacrifício, sabe, a pessoa se doando demais de forma errada. Deus, Ele não quer sacrifício da gente. Ele prefere obediência. E a obediência, ela não é algo pesado, é leve. A obediência, ela é leve. A pessoa que obedece a Deus, ela não precisa ficar se matando, fazendo sacrifícios desnecessários. Aí a pessoa começa a sacrificar a vida dela em nome de Deus. A pessoa começa a fazer loucura por causa da religiosidade. A pessoa começa a virar um extremismo, um terrorista, porque começa a sacrificar demais e acha que o sacrifício dela vai trazer a bênção de Deus. E não traz. O que traz a bênção de Deus é obedecer ao Senhor, irmão. Então tem muitas coisas que é colocada pelo homem, não é colocada por Deus. Tem muitos sacrifícios que você faz que Deus não aprova. Tem muitas coisas que você acaba fazendo que não tem assinatura de Deus. Por quê? Porque é um sacrifício de tolo. Quer ver um exemplo? Você pega às vezes uma pessoa que ora demais, uma pessoa que consagra demais, uma pessoa que às vezes vive no monte. Eu gosto de monte, irmão. Os irmãos sabem, eu gosto de monte. A gente faz campanha no monte. Mas às vezes tem mulher que ela vai para o monte 8 horas da manhã. Ela sai do monte 6 horas da tarde. Aí as crianças ficam lá em casa. Não deu banho nas crianças, não limpou a casa. Coitado do marido, está trabalhando lá. Aí o marido chega em casa umas 6, 7 horas da noite. A casa suja, as crianças sujas, a comida não está pronta. Aí você acha que esse marido vai entrar dentro da casa dele e vai falar: "Ô amor, beijinho, amor". Ou seja, adiantou ela ficar o dia inteiro no monte orando? Adiantou? Adiantou ela ficar o dia inteiro lá: "Meu Deus, abençoa minha casa, salva meu marido, salva meus filhos, faça..." Nada disso adiantou, porque isso se chama sacrifício de tolo. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, irmão. Então, obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Então, tem muita gente que está fazendo sacrifício que Deus não aprova. Está fazendo muita coisa que Deus não aprova. Sacrifício de tolo. Então, procura fazer aquilo que é simples, que tem a bênção de Deus. Talvez você não vai fazer nada exagerado, mas Deus vai aprovar. Porque eu sempre falo, irmão, que a gente precisa ter tempo para tudo. E se a gente entrar pelo caminho, esse caminho da religiosidade, a gente vai afastar a bênção de Deus da gente. E é simples. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pronto, acabou. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola. Então, se ela for mulher sábia, ela vai fazer com que a família dela seja estruturada no Senhor. É igual o homem. Você pega um homem que trabalha. Tem homem trabalhador aqui? Diga glória a Deus. Ixi, vou repetir, irmão. Tem homem trabalhador aqui? Diga glória a Deus. Varão, você não trabalha não, varão? Porque os varão, né? Ó, o
cara trabalha igual um cavalo, irmão. Trabalha igual um trator. E de vez em quando faz até extra. Trabalha, faz extra, vive, né, sonhando com investimento. Só que ele é um membro aqui da igreja. E ele não dizima. Vai adiantar todo o trabalho dele? Não que eu estou falando que ele não vai deixar, não. Deus vai deixar você fazer uma compra. Deus até deixa você comprar um carro. Deus deixa você, mas como foi pregado quase agora, ou seja, você faz tudo limitado. Ou seja, Deus até permite você fazer algumas coisas, porque Deus é pai, não é padrasto. Mas por conta de você não obedecer a palavra de Deus, tudo que você faz é com sacrifício, é amarrado, é limitado. Por quê? Trabalha muito. E isso está em Ageu capítulo 2, está lá. Vocês trabalham muito, estão semeando muito, colhendo pouco, né? E Deus ainda fala lá, e o pouco que você escolhe ainda, quando coloca no saco, é como um saco curado, some. Já viu aquela pessoa que recebe o salário dela e aí, daqui a pouco passou uns dias, sumiu. Ah, paguei isso, paguei aquilo, meu Deus, acabou o dinheiro, cadê o dinheiro? Ou seja, é um sacrifício de tolo. Você conhece a palavra do Senhor, conhece a palavra de Deus, você é crente, cheio de Espírito Santo. De vez em quando dá até uns pulinhos aqui na igreja, até bate palma. Só que você conhece a palavra do Senhor. Só que aí você decidiu entrar pelo caminho da desobediência. Ou seja, não adianta de nada. Por que você trabalha muito e colhe pouco? Porque você não honra o Senhor. E a palavra está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Aquilo que é de Deus tem que ser colocado no altar e ponto, acabou. Então nós temos o quê? A pessoa que é sacrifício. Às vezes você pode trabalhar até pouco, mas se você é fiel ao Senhor, irmãos, Deus abre portas. Como está escrito na palavra lá em Provérbios 3:10, Deus faz transbordar, Deus faz derramar. Porque a bênção do Senhor não empobrece, mas ela enriquece. E outra, não acrescenta dores. Ou seja, viver uma vida abundante. Até aquilo que você não estava esperando acontece. Por quê? Porque quando a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida, Deus faz as coisas acontecer. Nós aprendemos isso com Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito que Deus estava dizendo, seja alguém obediente. Seja obediente à minha palavra. Seja obediente aos meus princípios. Você fazendo isso, Abraão, você vai prosperar. E na onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. Você vai ser uma bênção. Então é simples, é a gente procurar obedecer ao Senhor. Tem um outro requisito aqui muito importante. Tem muita gente que a pessoa, ela quer se envolver com a obra do Senhor. E a pessoa tem sede. E isso é bom, irmãos, porque a gente precisa de voluntários. A gente precisa de pessoas para se envolver com a obra do Senhor, para poder crescer no ministério. Isso é importante. Só que a pessoa, às vezes, ela quer crescer no ministério do jeito dela. Ela quer fazer parte do grupo de voluntários, mas do jeito dela. Ou seja, a pessoa quer ser um obreiro ou uma obreira, só que do jeito dela. A pessoa não tem responsabilidade com culto. A pessoa não frequenta uma escola bíblica dominical. A pessoa não procura se aperfeiçoar para poder crescer. Mas a pessoa, ela quer se envolver no ministério. E aí a gente pega o tema de hoje, fica difícil. Por quê? Porque eu iniciei com o versículo de Tiago 1:19. É isso? 1:19? 1:19, falando que é melhor ouvir do que falar. Mas se você é alguém que quer se envolver no ministério, mas você tem dificuldade para ouvir, você não vai crescer em lugar nenhum. E eu não estou falando isso daqui não, porque isso aqui é padrão. Toda igreja séria vai exigir do seu obreiro que ele tenha humildade para poder assentar para aprender. Porque um obreiro que ele não consegue sentar para aprender, ele não está apto para levantar para ensinar. Então, ou seja,
Se você quer ser um obreiro de qualidade, segundo a vontade de Deus, você vai ter que respeitar os critérios do ministério. Eu quero me envolver, pastor. Então, mas se envolver, irmão, então tá bom. Eu faço isso. Eu sinto que a pessoa conversa, irmão, você não pode faltar no culto de quinta, nem na escola de terça e nem no culto de domingo, amém? Você é crente agora, eu posso contar com você? Posso contar, pastor. Aí passou um mês, irmão. Aí passou um mês, aí começa. Falta, não liga para o presbítero Lázaro, não dá satisfação. Aí o estacionamento da igreja fica abandonado lá sem gente. Aí tem que pegar alguém de última hora. Ô, irmão, vai lá cobrir o estacionamento lá, porque o irmão não chegou ainda. Aí tem que arrumar alguém de última hora para ficar no estacionamento. Aí alguém já tem que ficar aqui na porta. E aí já começa aquela correria. Por quê? Porque as pessoas querem se envolver, mas não querem responsabilidade. E a obra do Senhor é responsabilidade. Em Jeremias 48:10 está escrito lá: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A partir do momento que você colocou a mão no arado, irmão, a Bíblia diz: ai daquele que colocou a mão no arado e olha para trás. Você colocou a mão no arado, pronto, colocou a mão no arado, você tem que entender: coloquei a mão na obra, daqui eu não volto mais para trás. E aquilo que Deus colocou na minha mão, eu vou fazer, porque a palavra também diz que para quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se colocou a mão no arado, irmão, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Se você colocou a mão no arado, honra. Então, tem muita gente que tem dificuldade. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. E isso é para todas as áreas da minha vida. Eu estou usando aqui o ministério, mas isso é para todas as áreas. Porque geralmente, alguém que é rebelde aqui no ministério, ele também vai ser rebelde no serviço dele. Geralmente, alguém que dá trabalho para o pastor na igreja, ele vai dar trabalho na empresa dele. É batata, irmão. E lá é pior ainda, que aqui ainda tem Deus para puxar a orelha dele. E lá. Então, geralmente, quem é rebelde na igreja é rebelde na empresa, é rebelde na faculdade, na escola. Na onde ele for, ele vai ser um rebelde. Eu já bato o olho e já sei, irmão. Se desobedece aqui, na onde for, vai se obedecer. E agora tem uns agora que estão entrando pelo caminho errado da internet. Porque na internet agora tem um tal dos desigrejados. Agora tem uns tal dos desigrejados. Eles falam assim: eu não preciso ter pastor, porque meu pastor é Jesus Cristo. Ah, não preciso obedecer liderança não, porque o homem não é Deus. E aí já entra por esse caminho. Aí ele toma santa ceia sozinho, ele mesmo alto se aconselha, ele mesmo quer receber uma oração, ele mesmo coloca a mão na cabeça dele e ora. Não precisa de conselheiro, não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Por quê? É a quarta pessoa da Trindade. Então isso é um perigo. Então é melhor obedecer que sacrificar. Terceiro conselho bíblico. Quarto conselho bíblico para a gente encerrar: ande com pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Ou seja, eu falo duas coisas importantes, que quando a gente estamos disposto a gente crescer, a gente vai precisar mudar duas coisas na nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa vida é o tipo de pessoa que a gente tem se relacionado dentro dos nossos propósitos. E o crente, ele precisa entender que se ele é um homem de Deus, ele precisa se relacionar com pessoas de Deus, fazer negócio com coisas de Deus, com pessoas de Deus. Então é muito importante você estar andando com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Qual é o propósito que você tem diante do Senhor? Qual é a meta que você colocou para 2026? Na onde você quer chegar em 2026? Você sabe. Se você colocou diante do Senhor tudo aquilo que você quer viver para 2026, mas se você olhar ao seu redor e as pessoas que estão junto com você não pensam igual a você, não anda como você, não tem meta como você está numa furada, meu irmão. Porque você precisa andar com pessoas que estão na mesma visão. Você precisa andar com pessoas que estão no mesmo propósito. Você precisa andar com pessoas que estão compartilhando daquilo que você tem para 2026. Aí está lá, o homem ou a mulher tem um projeto fantástico.
É um projeto que, se você ouvir, você fala, uau, é coisa de Deus o projeto. Mas aí quando você olha o tipo de pessoa que ele anda, não tem como, irmão. Você não vai conseguir chegar longe se você não tirar certas pessoas do seu caminho. Ninguém deu glória a Deus, mas vou repetir, irmão. Oh, alguém deu glória a Deus, irmão. Você sabia que na medida que Deus começar a te levantar, na medida que Deus começar a te exaltar, algumas pessoas vão ter que se afastar de você, não vão poder fazer parte do propósito. Por quê? Porque quando Deus começa a nos levantar, pessoas que não compartilham da mesma visão que a gente, ela não vai permanecer. Por quê? Pensa diferente. E outra, a pessoa pode até ser um Judas. Por que ser um Judas? Porque tem pessoas que às vezes vai se beneficiar da sua bênção. Está vendo o projeto que Deus deu para você? E a pessoa vai querer se aproximar de você de olho daquilo que Deus te deu. E aí Deus está aos poucos investindo no seu projeto. Deus está investindo nos seus negócios. Deus está te abençoando. E aí a pessoa, como Judas, a pessoa vai se aproximar de você para tentar usufruir do projeto que você tem. Aí sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer igual aconteceu com Abraão. Porque às vezes nós colocamos pessoas no nosso projeto que Deus não mandou. O projeto é seu. Então, se Deus te deu o projeto, abraça o projeto. Não deixa ninguém entrar naquilo que Deus te colocou. Tem gente perdendo a bênção, por quê? Porque Deus deu o sonho, Deus deu a visão. A pessoa está montando ali a estratégia. Aí alguém, olho grande, viu que Deus está te dando, já começa a ficar de olho. Opa, vou colar no fulano, vou colar na fulana, porque esse projeto aí é bom, se investir vai dar certo. E aí a pessoa começa a se aproximar de você com certos interesses. Abraão, quando Deus pediu para ele sair da terra do Ur dos Caldeus, Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou com quem? Deus falou com Abraão. A única pessoa que tinha direito em ir com Abraão seria sua esposa Sara. O que ele fez? Levou o sobrinho Ló. E aí Ló foi só usufruindo da bênção, irmão. Abraão prosperando e Ló prosperando. Abraão conquistando e Ló conquistando. Deus dando gado, Deus dando ovelha para Abraão e Ló prosperando. Mas chegou uma hora que Deus bateu o olho. Deus falou: não, eu vou colocar Abraão agora entre a sinuca, entre a cruz e o punhal. E a Bíblia diz que de repente houve uma dissensão, uma briga entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E a Bíblia diz que eles chegaram a um acordo: ó, não dá para a gente andar mais sozinho. Aí Abraão falou: Ló, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que o Ló fez? Ló falou: não, tá bom. Para mim tá bom. Por que tá bom para ele? Ele conseguiu tudo que queria, prosperou, cresceu. Então na mente de Ló, ele pensou que não, tudo que eu tinha que aprender com Abraão, eu aprendi. Tudo que eu tinha que tirar de Abraão, eu tirei. Então está tudo tranquilo. Só que a Bíblia diz que quando houve esse rompimento, Ló se revelou, irmão. Ló se revelou, porque se ele pelo menos tivesse consideração pelo tio, ele ia falar que o tio, eu prosperei com o senhor, então escolhe o senhor para onde o senhor quer ir. Abraão falou: não, escolhe você, Ló. Se ele fosse humilde, ele falou: tio, eu poderia ir para Campina, que é um lugar mais bonito, mas eu vou aqui pelo Rochedo, porque eu quero honrar o senhor. Não é verdade? Que se você olha para uma pessoa que ajudou você, você vai dar preferência para ela. Mas Ló estava com o olho tão grande que ele falou para Abraão: não, tio, eu vou para as Campinas. Porque quando ele olhou para Campinas, a cidade era bonita, ele olhou: não, a Campina é o meu lugar. E ele foi para as Campinas. Se você ler o texto, vai ver que Abraão, ele foi para um lugar de montanha, de rochedo. Quem olhava assim dizia: quebrou a cara, Abraão. Mas ele não quebrou a cara, porque sobre a vida dele estava uma palavra do Senhor. Havia uma palavra sobre a vida de Abraão, que quando ele saiu, o Senhor falou para ele: na onde você pisar a planta do seu pé, eu vou abençoar e vou dar como herança. Ou seja, Deus deu o projeto para Abraão. E aí
ainda que no meio dessa confusão, aparentemente Abraão tinha até tomado uma decisão errada, mas Deus estava com ele. É melhor você andar por um caminho tenebroso com a bênção de Deus, do que você andar por um paraíso sem a bênção de Deus. Porque se você andar pelo caminho tenebroso e você ter a bênção de Deus, pode ter certeza, Deus vai transformar a maldição em bênção. Aleluia. O caminho que é tenebroso, Deus vai fazer prosperar. O caminho que é tenebroso, Deus vai colocar a mão e vai ser uma bênção. Agora quem olha pela aparência, quem olha com o olho, quem tem olho grande, vai entrar pelo caminho bonito, o caminho vai ficar feio, porque não tem a bênção de Deus, irmão. Quando nós temos a bênção de Deus, quando nós temos a presença de Deus, não importa o caminho que a gente vamos trilhar ou andar, o Senhor estará conosco. Aleluia. Recebe essa palavra, levanta a mão. Levanta a mão para me liberar essa palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você obedecer a palavra, aleluia, o projeto que Deus te deu, o sonho que Deus te deu, vai se realizar não do seu jeito, vai se realizar do jeito do Senhor. Então toma cuidado, não coloque pessoas no projeto que Deus te deu. O projeto não é das pessoas, o projeto é seu. Então o projeto pode ser pequeno, pastor, o projeto é pequeno, o projeto pode ser pequeno no começo, mas o Senhor está dizendo, mas daqui uns meses, estou arrepiando, lá Bahia. O projeto pode ser pequeno agora, mas o Senhor está dizendo, se prepara, porque o projeto que parece ser pequeno, será um projeto grande. Eu vou ampliar essas tendas. O projeto que eu te dei é pequeno na mente de alguém, mas no meu coração, diz o Senhor, o projeto é grande. Eu vou repetir para você dar glória. Deus está dizendo, o projeto é grande, 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 porque quem te deu o projeto não foi o homem, quem te deu o projeto foi Deus. E se Deus, Ele te deu o projeto, Ele está dizendo, vai crescer, vai prosperar, vai se multiplicar. E daqui a um tempo, alguém vai dizer, eu acompanhei o crescimento, eu vi como cresceu. É extraordinário o que Deus está fazendo. É isso que vai acontecer. Deus te deu o projeto. Esse projeto vai crescer. Fala para duas pessoas, diga assim, Deus te deu o projeto, e esse projeto vai crescer. Alguém está pegando isso daqui, irmão? O projeto vai crescer, aleluia. Deus vai começar a multiplicar, Deus vai começar a potenciar o projeto, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, naquele momento, fez com que Abraão seguisse, porque ele precisava seguir. Por quê? Porque Ló não estava na mesma visão. O único problema aqui é que Ló não estava na mesma visão, irmão. Talvez se ele tivesse, Deus pela bondade, pela misericórdia, deixava junto. Mas só que Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. E quando Deus olhou para o coração de Ló, Deus viu que o coração dele já estava contaminado. Você está entendendo isso daqui? Você vai ter que ser seletivo com os seus negócios. Você vai precisar tomar muito cuidado nos seus negócios. Procure fazer os seus negócios, seus projetos, com pessoas que verdadeiramente é de Deus. Porque os maiores erros que a gente comete é quando a gente faz algumas coisas com pessoas que não é de Deus. O
projeto, às vezes, dá errado, porque a gente coloca pessoas que não deveria colocar. A gente traz pessoas para perto que não deveria trazer. A gente começa a prometer coisas para pessoas que a gente não deveria prometer. Porque às vezes nós queremos ter a misericórdia que Deus não teve. Às vezes nós queremos ser generoso com a generosidade que Deus não teve. Já viu aquela pessoa que está na prova? Já viu aquela pessoa que está tão na prova que você até fica com dó dela? Faz aquela carinha de coitadinha assim, sabe? Está na prova, sabe? Aquela pessoa que está na prova e você olha assim, você fala assim, aí você vê aquela pessoa daquele jeito, aí você pega e você fica com tanta dó que você vai ajudar a pessoa. E aí quando você ajuda, você se afunda também. Já viu o Tati que diz assim, quando você vai ajudar alguém que Deus colocou na prova, você acaba entrando na prova também. Por quê? Porque às vezes a gente quer ajudar pessoas que é Deus que está provando. E quando você quer ajudar alguém que Deus está provando, você vai entrar na prova também. Então, é aquilo, eu aprendi muito com isso, irmão. A pastora ainda fala que eu sou boca aberta, mas para mim eu acredito que eu aprendi um pouco ainda. Aí eu falo alguma coisa para ela, não, você é boca aberta, você abre a mão, você é qualquer um que aparece no seu caminho, você já ajuda, já abençoa. Eu falo, não, eu evolui um pouquinho. Evolui um pouquinho. Mas antigamente a gente não tinha discernimento. Aí você vai e ajuda a pessoa e a pessoa nunca sai da lama. E você ajudando, fazendo de tudo, a pessoa nunca sai da lama. Aí chega uma hora que você fala, não, tem alguma coisa de errado. Você faz, a pessoa nunca sai do lugar. Você arruma um emprego, o cara não fica no emprego. Você leva a cesta básica, daqui a pouco um mês está precisando de novo. Aí sai do emprego, você arruma em outro emprego. O cara também não fica no outro emprego. Aí você vai indo, chega uma hora que você fala, não, tem alguma coisa errada. Está entendendo? Porque tem gente que Deus coloca na prova. E aí a gente vai querer ter a misericórdia que Deus não teve. Aí a gente quer dar uma de generoso, né? De bondoso, e a gente acaba entrando em uma cilada. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter que ser seletivo em 2026. Coloque pessoas de Deus no seu projeto. Deus vai te mostrar as pessoas certas para você investir. Porque aquilo que Deus te deu não vai parar no meio do caminho. O projeto que Deus colocou em suas mãos foi o Senhor que colocou. Não vai parar no meio do caminho. Deus vai tirar Sambalaque, Tobias. Deus vai tirar Judas. Deus vai tirar Ló. Vai recebendo, irmão. Deus vai afastar qualquer... Levanta a mão para receber isso daqui. Qualquer pessoa que chegar com má intenção perto de você para minar o seu projeto, eu profetizo que não vai ficar em nome de Jesus. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Qualquer pessoa mal intencionada que se aproximar de você com certas intenções, não vai minar o seu negócio. Porque a presença do Senhor está lá. É Deus que te deu. Se Deus te deu, Ele garante, irmão. Então fica tranquilo. De um jeito ou do outro, você vai crescer. Só fica posicionado no Senhor. Glória a Deus. Fica posicionado no Senhor como homem de Deus, como mulher de Deus, e acabou. Se você estiver posicionado, se alguém entrar no seu caminho com má intenção, Deus tira um, Deus tira dois, Deus tira três, Deus tira quatro. E se for possível, vai acontecer na tua vida o que está escrito em Salmo 91, versículo 7. Se for preciso, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque, pastor? Porque a bênção do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Oh, glória! Qual é o segredo? É estar posicionado. Diga assim: um segredo é estar posicionado. Diga, porque quem está posicionado, o diabo não engana. Eita glória! Oh meu Deus, eu vou repetir para você dar glória a Deus, irmão. Quem está posicionado, o cão não engana.
Por quê, pastor? Porque quem está posicionado tem aliança com o céu. Quem está posicionado tem aliança com Deus. Quem está posicionado vive com o Espírito Santo. Então na hora que alguém for fazer alguma coisa para te dar uma rasteira, o Espírito Santo vai lá, abre a tua mente, te dá um sonho, revela alguma coisa, libera uma palavra do altar, e daqui a pouco seus olhos se abertos, mas você não é enganado, porque quem está posicionado, o diabo não engana. O diabo não vai enganar, porque foi Deus que te deu o projeto, foi Deus que te deu o negócio, então fica tranquilo. Aleluia. Ande com pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Isso é muito importante. Porque tem pessoa que quando você está falando o seu projeto para ela, você está só falando. E outra, irmão, você já viu? Eu não sei se é só comigo. Quando você está falando um projeto seu, a gente fica tão empolgado, né? Que a gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer isso. E a gente parece que já está vivendo o projeto. A gente fica animado, você vai falando, não, vou fazer isso, Deus vai. Aí daqui a pouco a pessoa está só com um balde assim de água fria. Aí você falando, todo empolgado. Aí daqui a pouco a pessoa pega o balde de água fria e derrama na sua cabeça. Ah não, isso daí não vai dar certo, isso daí não vira mais. Ah, eu conhecia fulano lá que abriu uma loja assim, quebrou. Ah, agora isso daí não resolve mais não, que nós estamos em outra tecnologia. Já viu? Aquelas pessoas que servem só para poder jogar água fria no seu projeto. Então você precisa tomar cuidado, até para falar alguma coisa para as pessoas, você precisa tomar cuidado. Não é para todo mundo que você fala, você pode falar, irmão, mas fala para um homem de Deus, compartilha com a mulher de Deus, amigo próximo. Agora tem gente que é boca aberta, irmão, tem gente que ele nem conhece. O cara conheceu alguém ali no mercado, ali na fila do mercado, empurrando o carrinho, ele já está abrindo a boca e falando tudo. Não pode. Compartilha com homens de Deus, compartilha com mulheres de Deus, pessoas que estão na mesma visão, pessoas que vão olhar para você e falar, varão, vai dar certo, irmão, vai dar certo. Compartilha com pessoas que vão olhar para você, não, faça isso, vai dar certo, você vai prosperar, irmão, eu creio nisso daí. Essa visão sua aí é grande, você vai chegar grande. Quando você vê alguém falando isso daí, é que alguém está na mesma visão que você. É simples, tem gente que às vezes, sabe, meu amiguinho falou que não vai dar certo, minha amiguinha, não, irmão, daí é amigo do capeta. É amigo do capeta, irmão. Meu amigo, falei, minha amiga, que amigo, que irmão? Amigo que está jogando água fria no seu projeto, isso daí é coisa do capeta. É você que não abriu os seus olhos ainda para enxergar essa pessoa. Então abra a sua visão. Você tem que andar com pessoas que vai potenciar o seu projeto. Ela vai potencializar o seu projeto. Talvez alguma coisa ali precisa melhorar. Ela vai falar para você. Falou, irmão, o projeto é maravilhoso, mas se você fazer isso daqui é melhor. Isso pode acontecer, que a pessoa também ela vai dar uma orientação no que você pode melhorar. Agora a pessoa que fica o tempo inteiro só cutucando, não faz, vai dar errado, meu irmão, pula fora. Quando você vê o tempo inteiro a pessoa jogando água fria no seu projeto, irmão, pega o litro de óleo ungido aqui, joga na cabeça da pessoa e repreende esse demônio em nome de Jesus, irmão. Quando você vê assim, a pessoa não vai descer. Não, irmão, pega o óleo ungido e sai, demônio, do meu caminho em nome de Jesus. Irmão, você tem que fazer, não é? A gente tem que fazer igual Jesus fez, irmão. Jesus não fez isso, ele não jogou óleo ungido, mas ele repreendeu, não foi? Quando ele olhou para Pedro e falou assim, mas esse Cristo vai ter que ser crucificado. Pedro, não, eu não vou deixar. Jesus falou que o que, demônio? Quer colocar balde, água fria no meu projeto? Sai, capeta, Satanás. Jesus repreendeu por quê? Pedro queria colocar uma palavra negativa no projeto de Jesus, irmão. O projeto de Jesus já estava tudo feito. E Jesus teve que ir lá e tirar o Satanás de Pedro, que queria impedir o projeto. Aí a gente quer dar de bonzinho. A pessoa está lá, impedindo o nosso negócio, colocando água fria, a gente está lá. Né, varão, não vai dar certo não, né?
esse demônio em nome de Jesus. Eu profetizo que vai dar certo. Eu profetizo que vai dar certo. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu compartilhei isso aqui. Vocês acreditam que tem um amigo meu? Amigo não, ele não é nem amigo. Ele nunca veio aqui na nossa igreja. Ele nunca veio na nossa igreja. Ele nunca veio. Porque antes de abrir o ministério, eu compartilhei com ele a visão que Deus tinha me dado. Falei assim, rapaz, Deus me deu uma visão e eu vou abrir uma igreja lá em Itaquaquecetuba. Eu acho que ele não pegou um balde só não, irmão. Acho que ele pegou uns 3 baldes de água fria. Não foi um balde só não. Mas ele falou tanta coisa. Não, isso é coisa de rebelde. Quando sai do ministério e abre o ministério é coisa de rebelde. Isso não vai dar certo. E não, que não sei o que, não faz isso. Mas o cara falou tanta coisa. Falou tanta coisa que eu até pensei em não abrir. Falei, rapaz, acho que o meu amigo tem razão, viu? Tanta negatividade que o cara lançou. Que não era para abrir, que não era de Deus, e não sei o que, não sei o que. Tanta coisa, chegou uma hora assim. Eu fiquei pensando numa coisa. Se vai dar certo ou não vai, eu vou para cima. Dando certo ou não dá, eu vou para cima. O que aconteceu? Deus foi abençoando. Sai de uma igrejinha, vai para outra, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ele nunca teve coragem. Eu tenho o zap dele. Tenho o zap dele anos. E já chamei, vem aqui fazer uma visita para a gente. Nunca veio. Só porque ele nunca veio fazer uma visita aqui? Porque ele foi alguém que jogou água fria no projeto. Com qual cara ele vai vir aqui, irmão? E chegar aqui e vai falar assim, rapaz, mas eu falei para ele que não ia dar certo. Você acha que ele vai vir? Vem nada, irmão. Porque geralmente a pessoa que joga água fria no seu projeto, ela só está tentando fazer você desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas se der certo o projeto, você pode ter certeza, vai vir o mundo inteiro ver o seu projeto, menos aquela pessoa. Menos aquela pessoa não vai vir. Por quê? Porque a pessoa jogava frio. Eu estou pregando o que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Só para a gente encerrar agora, vou até pedir para o pessoal do louvor já subir, para a gente já encerrar. 4º conselho. Procure agradar mais a Deus do que os homens. Procure agradar mais a Deus do que aos homens. Esse último conselho aqui é fundamental. Porque você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que você estiver fazendo, se não estiver agradando a Deus, você pode ter contato, você pode estar, que eu vou fazer conexão com fulano, fulano vai levantar minha vida, vai levantar a minha empresa, o fulano vai colocar numa porta. Não, meu irmão, esquece isso daí. Se você não estiver agradando a Deus, você pode agradar o homem que for, não vai dar certo. Então você precisa primeiro agradar o Senhor. Não adianta você, eu vou agradar o pastor, eu vou agradar a pastora, eu vou agradar os obreiros, vou agradar meu líder. Não, vou agradar meu patrão, vou agradar meu advogado. Não adianta. Você pode agradar quem você quiser. Se você não estiver agradando a Deus, acabou. Isso daqui é fundamental, é o último conselho bíblico. Procure agradar a Deus mais do que aos homens. Porque se você estiver agradando a Deus, fica tranquilo, irmão. Mesmo que aconteceu uma situação ali, Deus vai estar com você. Deus precisa ser prioridade na sua vida. E essa palavra também, eu recebi essa palavra 9 anos atrás. Eu lembro que quando eu estava iniciando o ministério, eu estava naquela empolgação, irmão, querendo crescer. A igrejinha era pequena, às vezes tinha umas 8 pessoas dentro da igreja, irmão. Mas eu pregava pregava para 1000 pessoas, suando assim, suava assim, recebe, blá, blá, blá. Pulava e parecia que o público ia cair. Louco para crescer, irmão. Mas louco para crescer assim, sabe aquela empolgação assim para crescer, para crescer. E uma vez eu fui na igreja do apóstolo, amigo meu, lá em São Miguel.
E falei para ele: vou fazer curso pastoral, vou fazer curso de liderança, quero fazer coach, vou melhorar a minha oratória, porque eu quero crescer. Aí o apóstolo ficou me ouvindo. Aí quando eu falei, ele falou assim: pastor, posso te dar um conselho? Um conselho. Eu vou te dar um conselho. Se você colocar esse conselho no seu coração, você pode ter certeza que você vai crescer muito. Aí ele falou assim para mim: tudo isso que você quer fazer, curso para pastor, para liderança, coach, tudo isso vai te ajudar. Mas se Deus, lá de cima, olhar para o teu coração, e Ele não vê um coração de um crente de verdade, tudo que você quer fazer para Ele, pouco importa. Você pode fazer o que você quiser, porque a obra é dele, a igreja é dele, quem dá o crescimento é dele. Então, quer que a obra cresça? Tenha vida com Deus, vida no altar. E quando Deus olhar para o seu coração, se você tiver vida no altar, ainda que você não tenha todos os cursos que você quer, mas você vai crescer, você vai prosperar. Deus vai te levantar de uma forma extraordinária, porque um coração contrito e alinhado com o céu, não tem ninguém que para. Ah, irmão, quando eu recebi essa palavra, entrou igual quando você está com sede, que você toma água gelada, na hora. Eu peguei aquela palavra para mim, até hoje eu carrego aquela palavra. Deus tem que estar na frente de tudo. Deus precisa ser o centro de tudo. Aleluia, porque se as mãos do Senhor estão na frente, é Ele que abre o caminho, é Ele que convence almas, é Ele que converte pessoas, é Ele que dá o crescimento. Entendeu isso? Está tudo certo. Então procure agradar mais a Deus do que os homens. Não que você não deva honrar os homens, honre, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.